agora Sub40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman. Boa noite, João. Para mim é uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite, Breno. Obrigado eu pelo convite. Me senti extremamente honrado pelo convite, tanto que assim que você o fez, eu aceitei. É um prazer estar aqui. Estou aproveitando enquanto eu ainda estou no Sub40 para estar no Sub40. Né? Então, estou muito animado para poder responder as suas perguntas e as perguntas do pessoal de casa, para a gente poder avançar aí nessas discussões tão importantes para o nosso movimento. João, a primeira pergunta é simples. Quando e onde você nasceu? Eu nasci em 1984, na cidade de Belo Horizonte. Eu venho de uma cidade pequena do interior de Minas, Pompéu. Lá, nessa época, ninguém nascia em Pompéu, então não temos pompeanos desse ano. Né? Todo mundo vinha ou para Belo Horizonte, ou para Pará de Minas, ou para Sete Lagoas para nascer, e eu nasci em Belo Horizonte. E qual que foi tua caminhada do berço ao marxismo? Então, os primeiros contatos que eu tive com o marxismo foram ainda na época que eu era secundarista, né, por meio do movimento estudantil. E assim, na minha época, a carteira estudantil ainda era uma coisa muito importante, né, porque ela te garantia direitos, te garantia descontos, né, e eu fui fazer a minha carteira de estudante quando eu era menino, tinha 11, 12 anos de idade, e eu lembro que tinha uma foto gigante do Mao Zedong na minha carteira de estudante, escrito: os imperialistas são tigres de papel. E ali foi a primeira vez que eu comecei a conversar a respeito disso. Né? Eu sempre fui muito voltado para humanas, né? Então, desde da época do segundo grau, eu tinha muita certeza na minha cabeça que eu ia fazer ou história ou filosofia. Acabei passando para ambos, comecei filosofia, mas não terminei, e terminei história, fiz história e letras clássicas. Aí já na faculdade eu entrei em contato com a esquerda revolucionária, não necessariamente com o marxismo, né? Primeiro eu me aproximei de círculos mais ligados ao anarquismo, que eram mais presentes ali dentro da Universidade Federal de Minas Gerais na minha época, tanto que eu tenho grandes amigos aqui de Belo Horizonte que ainda o são, né? E depois eu fui paulatinamente migrando, né, para o marxismo-leninismo, né, até finalmente chegar onde estou hoje aqui. Hoje eu me identifico como marxista-leninista maoísta, né? E então, assim, esse foi um percurso de longa duração. Né? Na sua família tinha história de militância ou de interesse pela vida política do país? Então, eu tenho dois tios que foram perseguidos pela ditadura, mas foram perseguidos de uma forma muito mais circunstancial do que por uma forma ideológica. Eles estavam mais no lugar errado, na hora errada, do que propriamente eram pessoas que militavam e se organizavam. Um deles, sim, era militante, mas ele estava no começo da militância e acabou apanhando de graça sem sequer saber por quê. Né? Então, assim, esse foi isso do lado do meu pai. Minha mãe é uma social-democrata, teremos que reeducá-la. Então, assim, esses foram os elementos da minha família. Eu acabei me aproximando mais por causa de vivência de estudos mesmo. Então, foi primeiro, né, como secundarista, depois como universitário, e principalmente depois, na minha vida profissional, eu, desde o começo da minha vida profissional, me tornei sindicalista. Eu fundei o Sindicato dos Trabalhadores do Ministério de Relações Exteriores, junto com outros colegas, e desde então, ali sim, né, já estava mais organizado dentro das lutas, né, durante a faculdade, durante o segundo ano. Você é funcionário do... Eu sou funcionário público do MRE, sou concursado desde 2009. Mas você é concursado como diplomata? Não, como oficial, eu sou oficial de chancelaria. Oficial de chancelaria. E isso não te obriga a trabalhar em Brasília? Não necessariamente, porque o Ministério das Relações Exteriores, na sua estrutura, ele tem os escritórios regionais, e eu fui lotado aqui em Minas Gerais desde há muito tempo. Então, eu trabalho no escritório regional em Minas Gerais. E você vem de uma família de classe média, de trabalhadores? Qual é o perfil da sua família?
Eu venho de uma família de classe média, de um perfil mais, digamos, pequeno burguês mesmo, porque meus pais são ambos formados em direito. Meus pais são as primeiras gerações das famílias deles que tiveram curso de terceiro grau, né? Só que eu já fui filho de 2 servidores públicos. Meu pai era servidor público da Caixa Econômica Federal, já aposentado, e minha mãe também já aposentada de um tribunal de contas aqui do estado de Minas Gerais. Então, assim, meus pais vêm de famílias que foram eles a primeira geração que tiveram acesso ao estudo mais sistematizado, né? Assim, meus 2 avós, um era produtor rural, o outro era caminhoneiro, né? E minhas 2 avós eram donas de casa, ambos tinham 4ª série. Né? Então, assim, o primeiro salto qualitativo, educacional, de ter maiores oportunidades e de ir para uma capital foi na geração dos meus pais, e eu já nasci, né, filho deles, né? Mas meu pai saiu de casa muito cedo e ele era gerente da Caixa, eu custei a ter contato com ele depois e tal, durante um tempo, mas eu vim dessa família já de classe média, né? Agora, classe média numa época que foi bem ruim, né? Porque assim, a gente pegou toda aquela parte ali da redemocratização e depois, né, dos primeiros governos, ou seja, né, nada acontecia, ou se não, tudo acontecia com o desmanche total do liberalismo sobre a égide do Fernando Henrique, né? Então, assim, eu ainda sou do tempo que você crescia vendo o jornal Os Flagelados da Fome descendo de pau de arara do Nordeste. Então eu peguei essa fase, assim, que foi uma fase mais complexa, assim. Como é que surgiu o Revolution, João? Quais os objetivos e como é que vocês definem a programação do podcast? Então, o Revolution surgiu de uma conversa minha e do Zamiliano. O Zamiliano estava com muita vontade de fazer um podcast para a esquerda revolucionária, porque quando a gente criou o Revolution ainda não tinha, ou era muito incipiente, né? Hoje em dia a gente já tem vários, né? Então, assim, gosto de acreditar que de alguma forma a gente ajudou a desbravar essa seara e permitir que outros podcasts pudessem surgir depois. Mas quando a gente começou não tinha nada, então tinha essa ideia, essa vontade, e a nossa ideia original era que ele fosse uma espécie de universidade aberta para o trabalhador, para o operário, para o camponês, para o trabalhador precarizado, para que ele pudesse, no momento que ele estivesse se deslocando para o seu trabalho, ou no momento que ele estivesse no seu intervalo de almoço, para que ele pudesse ouvir aquilo e que fosse uma discussão que, ao mesmo tempo que tivesse uma profundidade, também tivesse, né, esse matriz introdutório de apresentar ou um grande tema, ou um grande autor, ou uma grande obra, de forma a servir como uma formação continuada, né? Hoje, o Revolution tem 4 ou 5 anos, né? Eu tenho que descobrir aqui o episódio número 1 para te falar certinho, mas já tem 4 ou 5 anos. Porque passa voando, cara. Esse tal de podcast, a gente começa a fazer e a gente faz sempre, e aí na hora que a gente vai ver, a gente descobre o tempo que tem. Tem 4 anos o Revolution. 4 anos e meio. Acabei de descobrir aqui. Eu, essa semana, fui olhar, me falaram, tem um negócio chamado Podchaser, que fala todos os episódios que você já participou. Eu falei, porra, nunca olhei quantos episódios de podcast, esse tipo de coisa eu já participei. Fui olhar, 1068. Então, assim, você começa a fazer, na hora que você vê, acumula. Vocês lançam com que periodicidade novos episódios? Então, em tese, a gente teve um momento que a gente ficou muito ousado e estava tentando lançar toda semana, mas atualmente a gente está, por causa da questão pandêmica e também, né, das milhões de frontes de luta dentro e fora que todos nós temos, né, na internet e na vida real, principalmente na vida real, gasta muito mais tempo do que na internet, a gente está mantendo de 15 em 15 dias. Né? Então a gente está tentando manter essa periodicidade quinzenal e sempre que a gente consegue, a gente intercala semanalmente. Né? Aí vai muito também, porque assim, tem períodos que rendem horrores e tem períodos, às vezes, que são mais conturbados.
Os jovens são o principal público do podcast? Por incrível que pareça, não, dependendo do que você considera jovem, né? Quando a gente pega uma clivagem etária dos nossos metadados para analisar, a gente acabou por descobrir que a gente tem um público gigantesco entre 27 e 42 anos, que a gente esperava que a faixa etária maior, mais forte, fosse, sei lá, entre os 17 e os 26, mas acabou que ela é um pouco mais tardia do que a gente imaginava. Mas o grosso mesmo da nossa faixa vai ser de 17 a 40 e poucos anos. Então a gente pega o jovem e o adulto ali no começo da sua vida adulta, né? Porque muitas vezes o que acontece é que o Revolushow serve quase que como uma segunda formação, né? A pessoa está tendo uma formação secundarista ou uma formação universitária e às vezes ela se questiona alguma coisa, às vezes não tem uma profundidade no campo que ela gostaria de estudar, que a gente às vezes consegue dar. Então as pessoas acabam buscando no Revolushow essa formação continuada, essa formação estendida, né? O que para mim, pelo menos, é a minha ideia que justifica mais essa segunda faixa etária, né? Que é uma faixa etária que normalmente já encerrou os seus ciclos de estudo, ou está numa pós-graduação, ou se não, está praticamente só no mercado de trabalho. E uma coisa que nos fez assim extremamente feliz ao longo do Revolushow é a quantidade de relatos que a gente recebeu de trabalhadores que ouvem o Revolushow e usam o Revolushow como grupo de discussão. Então nós já recebemos relato, por exemplo, do pessoal do Sindipetro falando que, porra, o pessoal na plataforma tá ouvindo o Revolushow e discutindo o Revolushow. Já recebemos relato do pessoal de um sindicato de construção civil aqui de Belo Horizonte, falando, porra, a gente ouve o episódio, troca ideia entre a gente, depois faz uma discussão. Então, assim, para nós, isso é muito sintomático do quanto deu certo, né? A gente começou o podcast do nada, né? Porque, assim, era a gente fazendo, editando, jogando na internet e com a parca presença que a gente tinha nas redes sociais à época, ventilando aquilo. E nós já passamos da casa de, acho que 4 ou 5 milhões de downloads totais do Revolushow, o que para nós, de uma esquerda revolucionária, é um número magnífico, né? Se for pensar que os episódios do Revolushow, quando são curtos, tem 2 horas, né? Nós estamos falando de 10 milhões de horas humanas aí de conhecimento veiculado, né? Então, de alguma forma, a gente conseguiu pegar esse aparato ideológico a nosso favor. Beijo, Althusser, você estava errado no copiar. Tenho aqui uma pergunta de um espectador nosso, Luiz Henrique. Também sou professor e temos a mesma idade. Como é conversar com a nova geração jogando na Twitch? Qual o segredo da interação? Começa explicando o que é Twitch, que eu não tenho a mínima ideia. Então, a Twitch as redes sociais é aquela coisa, né? Eu tô na internet, muito ironicamente, desde quando tudo era feito de madeira e bambu, né? Então, assim, eu tenho 20 anos que eu tô na internet de diversas formas diferentes, né? Não só com a questão política, mas também já trabalhei muito com humor, né? Com outras questões, com cultura pop, né? Eu tenho um outro podcast de cultura popular que é o Decrépitos, que é um podcast até muito grande, até muito maior, assim, em números absolutos do que o Revolushow, e isso foi nos ensinando essa experiência a como interagir de uma linguagem que seja a linguagem mais fácil para quem está nos ouvindo. A Twitch vem crescendo muito, a Twitch é uma plataforma como se fosse um YouTube, né? É uma plataforma onde você faz transmissões ao vivo, só que a Twitch ela tem o seu próprio bioma, né? As coisas funcionam diferente na Twitch. Então, por exemplo, na Twitch as transmissões costumam ser mais longas do que as do YouTube. O pessoal lá está acostumado a consumir 3, 4, 5, 6 horas de conteúdo diário, às vezes da mesma pessoa. Na Twitch o chat ele é muito ativo, então a interação que você tem com o chat ela é muito umbilical e é ela o que faz o canal andar. E a Twitch ela nasceu como uma plataforma de stream de jogos que acabou virando algo muito maior. Então hoje em dia na Twitch você tem o pessoal comentando a CPI, você tem o pessoal que está colocando a música e discutindo cultura ao mesmo tempo, você tem vários grupos da esquerda revolucionária que estão ali colonizando aquele lugar para tornar a Twitch um pouco mais vermelha e um local onde a gente possa
falar das coisas que a gente pensa, das coisas que a gente quer veicular. E à medida que eu estou entrando na Twitch, eu estou aprendendo esta linguagem e tentando adaptar a questão do entretenimento também com a informação. Então, muitas vezes o que eu faço, e outras pessoas fazem na Twitch também, né? O Luigi faz isso com a CPI, o Gamer de Esquerda, que é um cara fenomenal, faz isso, o Frog, o pessoal, né, todo lá na Twitch faz, é exatamente usar essa plataforma para discutir para além do que a plataforma naturalmente seria, né? Então, não somente é muito bom você ver um cara jogando e conversar uma bobagem e tal, mas assim, enquanto você está jogando, a gente vai conversando de política brasileira, enquanto você está jogando, a gente vai conversando dos limites do Estado burguês. Às vezes, uma própria coisa que acontece num jogo te leva a poder fazer uma elucubração maior sobre o sistema capitalista, sobre ideologia, sobre fetichismo de mercado. Então, a gente aproveita esse ambiente para veicular a linguagem também, né? Eu acho que nós que somos educadores populares, a gente tem essa obrigação moral de ao menos tentar, né, tá sempre se atualizando com aquilo que de fato chega às pessoas, porque assim, o nosso objetivo não é ter milhões de seguidores ou viver regiamente disso, nem nada disso. Nosso objetivo é veicular um pensamento, né? Então, para que a gente consiga fazer isso, a gente tem que estar atento também a como isso vem sendo trabalhado. Essas linguagens, elas mudam muito na internet, né? Se a gente for pensar o que era o poder do Facebook há 10 anos atrás, o que é hoje, o tanto que o Twitter já foi maior que o Instagram, o tanto que ambos hoje em dia estão perdendo pelo crescimento de um TikTok, um lugar que o outro também está sendo povoado por gente da esquerda. O tanto que a Twitch, às vezes, é melhor até do que o YouTube, porque o YouTube também já está muito direcionado, né, financeiramente para certos interesses. A gente sabe muito bem que o tipo de coisa que é veiculado dia sim e dia também, muitas vezes no YouTube, e que a plataforma Crime Ocorre Nada Acontece Feijoada. Muitas vezes você sabe que você tem no YouTube um canal com potencial de ter uma visualização muito maior e sua visualização não chega naquilo e as pessoas começam a reclamar, eu ativei o sininho não chegou. A Twitch ainda é menos maculada por essas pequenas estratégias de manutenção do marketing que está pagando ali para aquelas pessoas. Então, a gente está tentando entrar ali, né? E o que eu falo com o Luiz Henrique é que as pessoas gostam muito de atenção, né? Às vezes é muito menos o que você fala e o que você ouve, o que você responde. E a Twitch te dá essa oportunidade, que dá a oportunidade do rapaz chegar e falar assim, olha, nunca li absolutamente nada. Onde que eu começo? Tal coisa. Ah, João, estava vendo uma reportagem hoje que falou XYZ. O que você pensa? Ah, penso isso. Então ela te dá essa possibilidade de proximidade que às vezes outras plataformas não dão. E você tem que fazer programas diferentes para o YouTube e para a Twitch? Não necessariamente. Você pode, como os públicos não são os mesmos e e grande parte do público de YouTube ainda não migrou para Twitch, né? Muitas vezes você pode fazer o programa na Twitch, porque na Twitch você tem que fazer ele ao vivo, né? Você não pode simplesmente soltar um vídeo lá pré-gravado, mas você pode baixar esse vídeo da Twitch depois e soltar no YouTube. Né? E também, se você fizer num programa de streaming, por exemplo, a gente está no StreamYard aqui. O StreamYard ele consegue streamar para duas plataformas ao mesmo tempo. Então, você pode, por exemplo, aproveitar o melhor das duas plataformas de forma que você interaja com dois grupos diferentes ao mesmo tempo. Então, assim, dá várias outras possibilidades que eu acho que a gente tem que aventar, porque assim, a gente tem que se comunicar cada vez mais, né? Não só aqui na internet, mas principalmente também no Brasil real, mas assim, nesse momento de permeação que a gente tem aqui, às vezes é interessante. João, o marxismo ao longo do tempo, desde o século XIX, foi se transformando em uma árvore com muitos ramos. Qual é o teu ramo?
Eu sou marxista-leninista-maoísta. Então, assim, assim como o Mao Zedong era marxista-leninista, nós todos somos marxistas-leninistas, eu só acho que Mao Zedong deu um passo além, né? Mas a gente tem que saber como interpretar os aportes do Mao Zedong Zhexiang, do pensamento Mao Zedong, e de todos aqueles que vieram depois que o seguiram, né, para melhor consecução da Revolução Brasileira. Sendo muito sincero, eu acho que qualquer marxista brasileiro, ele tem que ter como norte último a mudança, a ruptura revolucionária no nosso país, né? Nós partimos do pressuposto de que não existe forma de se consertar o irreparável. Né? Nesse primeiro momento de ruptura que a gente tem com o reformismo, com a social-democracia, a gente já parte do pressuposto que só através de um movimento revolucionário das massas é que se pode, de fato, alcançar uma segunda e real independência do Brasil. A partir daí, né, a gente tem que entender como a gente vislumbra a consecução desse objetivo. Nesse sentido é que eu acho que os aportes tanto do pensamento de Mao Zedong como das experiências maoístas que vieram ulteriormente são muito importantes para uma luta que é uma luta continuada de todos nós e que é uma luta de longa duração. Né? Então, assim, nessa árvore gigantesca eu me coloco, né, no tronco do marxismo-leninismo, no braço do marxismo-leninismo maoísmo. Agora, o Mao Tse-tung foi um dos grandes pensadores do marxismo anticolonial, num país profundamente agrário e colonial como era a China. Quando você se diz maoísta na situação concreta do Brasil, significa importar certos mecanismos do raciocínio do Mao Tse-tung, como a guerra popular prolongada, o cerco da cidade pelo campo, e outras Sim, referências e também, que eram porque muito assim, próprias da realidade chinesa? são muito próprias da realidade chinesa, mas são às vezes mais próximas da nossa realidade do que a gente crê ou do que a gente gostaria de acreditar. Nós vivemos num país em 2020, aonde no interior de boa parte do norte e do nordeste as pessoas ainda recebem o seu pagamento por sorte. Para quem não sabe o que é o sistema de sorte, quem for do interior do Maranhão sabe, quem for do interior do Pará sabe, quem for de Rondônia, de Roraima sabe, né? Você trabalha e recebe gado que talvez esteja doente ou não. Se ele sobreviver, você deu a sorte e foi pago, né? Para além disso, por mais que existam ilhas de industrialização e a desindustrialização no país vem crescendo a passos largos, a verdade é que a esmagadora maioria, mesmo dos núcleos considerados urbanos do Brasil, são muito pequenos e boa parte deles ainda são dependentes das suas faixas rurais. Às vezes a gente tem um sem número de cidades que tem 15, 20 mil, 30 mil habitantes, que aquilo vai ser considerado, né, estatisticamente uma cidade, cuja o grande fator produtivo daquela cidade vem do campo que o envolve. Né? Então, assim, eu acho que existe ainda diversas permanências pré-capitalistas, de formas econômicas pré-capitalistas no Brasil, né? E eu acho também que e isso é uma coisa que o anticolonialismo como um todo, ele funciona com soluções criativas a partir da adaptação criativa, né? E nisso o Mariátegui está muito certo, é a questão do Nical Cornucópia, né? Só para citar um exemplo, Fanon era um grande leitor de Mao, né? Fanon, na sua biblioteca, dos seus 320 e poucos volumes, tinha 60 livros de Mao Zedong. A interpretação de Fanon do lumpenproletariado na Argélia é diametralmente antagônica à interpretação dessa mesma faixa na China por Mao. E isso não significa que Fanon não está trazendo aportes, vez que Fanon fala, olha, ainda sofremos aqui numa nação onde o capitalismo burocrático permeia, onde temos resquícios de semifeudalidade, de desenvolvimentos de modo de produção pretéritos ao capitalismo, e a gente entendendo a nossa realidade, nós acreditamos que devemos aplicar isso da fórmula X, Y, Z. Então, assim, o que a gente não pode fazer, e aí não é eu
que sigo esta corrente, pode fazer, nenhum marxista deve fazer nunca, é pegar o marxismo como se ele fosse uma forma universal e bater na realidade até entrar. Quebrou um pedaço, entrou, tá ótimo. Esse que é o erro, né? Isso sim é fazer uma transposição mecânica, né? Eu acho que é muito mais mecânico na sua transposição eu elocubrar para o resto dos Brasis aquilo que é São Paulo, ou aquilo que é Rio-São Paulo, ou aquilo que é uma ideia de grande desenvolvimento capitalista próximo às megalópolis brasileiras, e entender aquilo como a realidade de todo o Brasil. Né? O Brasil é um país muito plural, que tem realidades muito diferentes, e em muitos locais as realidades da população, das massas camponesas, das massas proletárias são muito mais próximas das realidades do marxismo anticolonial do que muitas vezes a gente acredita que seja. Agora, mas então, qual assim, é o aporte que as teorias do Mao Tse Tung sobre a situação chinesa, que foi onde ele desenvolveu sua estratégia, qual é o aporte que o pensamento do Mao Tse Tung pode trazer para uma estratégia da Revolução Brasileira? olha, primeiro, né, eu acho que o Mao, quando ele fala na questão das contradições e como as contradições devem ser resolvidas dentro do seio do povo e fora do seio do povo, essa já é um primeiro grande aporte que é muito importante. Por quê? Porque é não confundir aqueles que são os inimigos do povo com aqueles que podem ser olhados com um viés de trabalhar junto até um certo ponto, mas não ideologicamente, né? Então, assim, esse é um primeiro aporte que eu acho muito interessante do Mao. Segundo, a organização das massas populares e a organização das massas populares a partir do campo. O Brasil é um país que nunca fez uma reforma agrária de verdade, de fato, nunca fez. O Brasil é um país que nunca lidou com a sua própria colonialidade. O Brasil é um país que continua hoje a triturar seus povos originários. O Brasil é um país extremamente racista e racializado. E o Brasil é um país que continua a massacrar os seus camponeses a qualquer momento que eles deem um passo para o lado daquilo que é o interesse das grandes, né, do grande capital, dos latifundistas, do capital burocrático. Neste sentido, a organização dessas massas é algo extremamente importante e muitas vezes negligenciado quando a gente olha, às vezes, só para o setor urbano. Né? Mao, em momento nenhum, fala para você esquecer do setor urbano, nem nega o fato de, muitas vezes, a vanguarda virar dos setores urbanos e do operariado. Mas ele mostra a necessidade... Ele dizia que a força principal, não a força dirigente, mas a força principal eram os camponeses. Isso se aplica ao Brasil, um país já tão urbanizado? Eu acho que se aplica sim. Eu acho que se aplica sim. E eu acho que a nossa urbanização, às vezes, ela é muito falseadora de verdades mais profundas, tá? Se você pegar o Cariri, se você pegar o Seridó e você for ver o grau de urbanização, ele é muito urbanizado. Se você pegar no IBGE, ele é muito urbanizado. Na prática, o que é a urbis ali? Na prática, qual é o verdadeiro modo de produção que está conduzindo aqueles interesses? Na prática, aquelas elites, elas se portam como uma elite se portaria num modo de produção capitalista exclusivamente? As relações de trabalho são relações capitalistas, de fato? Na prática, muitas vezes, não. E eu acho que é exatamente este aporte de não negligenciar esse Brasil real e profundo, que é muito maior e muito mais pulsante do que muitas vezes a gente pensa, que é um dos grandes aportes que o maoísmo pode trazer para uma futura Revolução Brasileira. Você defende como caminho da Revolução Brasileira a guerra popular prolongada e o cerco das cidades pelo campo? Sim. Você acha que se adequa à realidade brasileira, esse caminho estratégico?
Eu acho que este caminho estratégico tem a possibilidade de ser mais vitorioso do que boa parte dos caminhos que foram tentados até agora. Entendi. Tem uma Então, assim, pergunta. eu não tenho como fazer uma futurologia, sabe, Breno? De falar assim, olha, vai dar exatamente certo, vai ser assim, assim, assado. Agora, eu acho que a gente negligencia muito, enquanto possibilidade, as experiências que, inclusive, ocorreram pelo mundo afora e que continuam a ocorrer em boa parte do mundo. Essas que têm muito sucesso. Por exemplo, tá para ter um país hoje em dia que a gente vai ter índices crescentes de urbanização maiores do que a Índia. Em compensação, você pega a população de adivases da Índia, que são 200 milhões de pessoas, a Índia tem de adivases o que nós temos de população, né? Tudo na Índia, o número é muito ridículo, assim. Mas ainda assim, se você for pegar isso, e você vai colocar que essa população é mais ou menos 1/6 da Índia, as regiões da Grande Floresta de Dandakaranya, as regiões centrais e do sul da Índia, que permeiam, né, desde Chhattisgarh até lá na fronteira com o Paquistão, elas perfazem praticamente 50%, 60% do território indiano. E são profundamente ruralizadas, mesmo tendo seus pequenos núcleos urbanos. A organização que vem sendo tentada desde a década de 70 pelo Partido Comunista Maoísta, fração maoísta da Índia, nessas regiões já conseguiu grandes vitórias para essas pessoas, para essas populações, e conseguiu uma organização muito grande. Né? A mesma coisa acontece nas Filipinas, a mesma coisa acontece na Turquia, a mesma coisa aconteceu no Nepal há pouco tempo atrás. Só que às vezes a gente também não conhece muito pouco dessas experiências. E mesmo quando a gente volta um pouco mais atrás, né? E a gente pega, por exemplo, o que aconteceu na Indochina, pega as experiências africanas, pega as experiências asiáticas do anticolonialismo como um todo, a gente vê que muitas vezes não só o campesinato, mas as massas de franja urbana, ou seja, boa parte daqueles que foram forçados a imigrar devido ao crescimento capitalista do tipo do terceiro mundo, né? E que muitas vezes eles estão vivendo ali num limbo entre a cidade e o campo, no sentido de que na cidade eu não consigo me manter com a vida mínima, eu tenho um desejo de retornar, quando eu consigo eu retorno, quando eu ganho mais um pouco eu tento de novo, né? Essas franjas urbanas, que são muitas vezes de camponeses precarizados de primeira ou de segunda geração, elas são importantíssimas nessas revoluções populares, e muitas vezes elas são negligenciadas aqui por nós. Então, eu vejo uma possibilidade de construção. Perfeito. Não existe um partido maoísta no Brasil, João? Partido, não. Ou seja, você e as pessoas que se alinham ao teu pensamento propõem a construção de um partido desse tipo? Sim, eu acho que era necessário. Eu acho que era necessária a construção de um partido comunista. O PT foi o primeiro partido de esquerda, forjado no seio do movimento operário, a chegar ao governo em nosso país. Qual o teu balanço do ciclo petista? A gente fica... É muito engraçado, né? A direita fica triste com o PT pelo que o PT fez. A esquerda revolucionária fica triste com o PT por tudo que o PT podia ter feito e deixou de fazê-lo. Para mim, qual que é o problema do PT? Primeiro, o PT é um partido que, ao longo da sua construção, foi depurando seus setores mais revolucionários. Tanto que o PT chega ao poder com o vice-presidente, que era um grande empresário do Partido Liberal. Esse era o vice-presidente do PT. Se você serve a dois senhores antagônicos, um deles está sendo enganado. Não foi o empresariado. Né? Então, qual que para mim é o problema? Porra, milhões e milhões de pessoas foram tiradas debaixo da linha da pobreza? Foram. Muito bom. O problema é como que se deu a inserção. A inserção se deu como consumidores. Essas pessoas foram inseridas como consumidores. No primeiro ciclo econômico que deu ruim, elas deixaram de ser consumidores, caíram de volta para a linha da pobreza, para próximo da linha da pobreza ou para baixo da linha da pobreza,
E como não houve nenhum tipo de construção ideológica, construção de fato cidadã que não fosse pelo viés capitalista do consumo, foram essas grandes massas de trabalhadores que levaram a direita de volta ao poder no Brasil. Para mim, o PT, ao fazer as escolhas que fez, não tinha como chegar em outro resultado. Porque o PT, para ganhar as eleições burguesas, desculpa a palavra que eu vou usar, se prostituiu às instituições das eleições burguesas. O PT primeiro fechou com o empresariado, depois fechou com o MDB, né? E a gente sabe muito bem o tanto que PMDB é confiável, né? Então o que aconteceu? O PT se tornou um sapo que transportava escorpiões, e cada vez que o escorpião picava ele ficava surpreso que o escorpião picava. E aí ele voltava e pegava outro escorpião e punha nas costas. Então, assim, para mim o problema do PT foi, o PT abandonou ao longo da sua construção aquilo que ele era no começo para conseguir ganhar eleições burguesas. E uma vez tendo ganhado as eleições burguesas, ele se macumunou com tudo que existe de mais pútrido no status quo para continuar funcionando. O nosso sistema de coalizões, nosso presidencialismo, ele força coalizões no legislativo para que ele se torne operacionalizável. Por que ele faz isso? Para que todas as mesmas instituições do status quo se mantenham no poder sempre, independente de quem está lá em cima. Há necessidade de uma ruptura. O PT não buscou essa ruptura e, mais ainda, o PT durante muito tempo negligenciou sua base de massas. É só a gente ver o que aconteceu na Venezuela, é só a gente ver o que aconteceu na Bolívia, mesmo com o golpe, que a gente vê a diferença. A tentativa de golpe contra Maduro, a tentativa de golpe contra Chávez, a rua enchia. O PT, ao despolitizar as massas e inseri-las na sociedade sob o prisma meramente do consumo, sob o prisma meramente capitalista, perdeu essas massas quando precisava delas mais. Tanto que o PT toma o golpe sem chamar uma mobilização na rua. O golpe inteiro passa incólume, não teve um movimento. Não teve um movimento porque foram 10 anos sem movimento, né? Então, para mim, isso foi o grande erro do PT. Agora, houve uma parte muito boa, que é essa parte de se catapultar essas pessoas, apesar dos seus pesares. Agora, eu particularmente acho que a forma como o ciclo econômico muito favorável... O Lula é um sujeito que nasceu com a bunda virada para a lua. Não poderia ter tido um ciclo econômico mais favorável do que o Brasil teve nos governos Lula 1, principalmente, até a metade do 2. Não tinha como ter um ciclo econômico global melhor. Tanto que entrou dinheiro para um caralho, a moeda ficou forte, o Brasil foi participar da FMI, do Banco Mundial, do caralho a 4. Beleza. Só que o que foi feito com esse dinheiro infraestruturalmente? Não houve o necessário investimento. Tanto que, tipo assim, houveram reformas que foram prometidas no governo Lula 1, que daí na campanha falaram que vai. Não, no Lula 2 vai. Aí foi o Lula 2. Não, no Dilma 1 vai. Foi o Dilma 1. Não, no Dilma 2 vai. Não foi. Eram necessárias reformas infraestruturais brutais, inclusive reestatizações muito violentas, e era necessário um investimento muito grande. A gente vem vivendo um ciclo constante de desindustrialização, que depois do golpe, então, aí se escancarou, porque o que o neoliberalismo quer é vender e se tornar o rentier, quer se tornar aquele que administra a fortuna dos outros. Isso foi brutalmente escancarado no Michel Temer. Todo mundo lembra o que era a ponte para o futuro, né? A ponte para o futuro os empresários passam em cima da ponte e o povo mora embaixo, né? E o governo Bolsonaro, então, eu não preciso nem dizer que é um novo píncaro na história brasileira, que é o nacional entreguismo, que são as pessoas que vendem o Brasil com a camisa verde e amarela. É um negócio... O nacional entreguismo e o liberal fascismo. Exatamente, é o liberal fascismo e o nacional entreguismo. Então, assim, é um absurdo, muito pior o que aconteceu depois. Só que isso, de alguma forma, poderia ter sido mitigado e não foi. Então, assim, eu tinha um sonho dourado quando o PT entrou, que eu falei assim, não, porra, agora sim, Lula vai meter o soviete de São Bernardo, vai chamar o MST, vai chamar todo mundo,
vamos todo mundo pra rua, vamos reestatizar, vai crescer, vai ter infraestrutura nessa porra. O Brasil vai chegar voando no século XVIII, vai ter ferrovia, sabe? Não teve nada. O que a gente fez? A gente deu os maiores lucros para banqueiro que eles tinham até então, né? Entrevista do dono do Itaú 6 meses depois que o Lula entrou na Veja. Se eu soubesse que o lucro ia ser tão grande, eu mesmo tinha votado no Lula. Tá errado. Se você tá recebendo esse tipo de elogio do capital bancário, é porque você não está servindo o trabalhador. Não tem como você servir o trabalhador e ser elogiado desse jeito pelo capital bancário. Então, assim, meu balanço é esse. Se a direita reclama do que fez, eu reclamo do que não fez. Eu acho que tinha um potencial de ser muito maior do que foi e que foi deixado aquém, inclusive por causa da conciliação violentíssima de classes, que foi a opção para chegar ao poder. Tenho aqui uma pergunta do Vinícius Gentil. Vijay Prachad afirmou em entrevista com Breno que as vitórias eleitorais na atualidade representam as possíveis revoluções contemporâneas. O que você acha disso? Então, o Vijay Prachad é um intelectual maravilhoso, tem livros maravilhosos, recomendo que vocês leiam. Balas de Washington é espetacular, Estrela Vermelha sobre o Desciende de Dente é espetacular, tá? Ele tem livros de organização também, de tratados da história do marxismo anticolonial, esses estão em inglês que valem super a pena. Eu vou recomendar um que chama Liberate the Colonies. Agora, o Vijay, ele é do Partido Comunista marxista-leninista, marxista, né, que eles não usam marxista-leninista, marxista da Índia. O Partido Comunista Marxista da Índia é um partido que eleitoralmente é muito forte em diversos lugares da Índia. Inclusive já foi durante 20 e tantos anos seguidos. Teve o governo, né, em alguns locais da Índia, né, e é um partido que acredita nesta via eleitoral. O Partido Comunista Marxista na Índia governa um estado relativamente importante, que é Kerala, né? Não, governa Kerala agora e já governou Kerala por 27 anos seguidos antes. Ele governou Kerala do final da década de, sei lá, de 80 até 2000 e pouco, depois perdeu e aí voltou de novo. Então, assim, inclusive, assim, o Nambudirimpad, que foi o primeiro governador de Kerala, se não me engano, tem contribuições maravilhosas, tem escritos maravilhosos. Qual que é o problema aqui que eu particularmente vejo? Eu acho que certas eleições você se torna simplesmente o gestor da tragédia. Vou ser mais específico. Você ganha um executivo, tá? Um executivo local. Esse executivo vai depender de verbas federais. Vamos pensar o que é o nosso sistema político. Se eu ganho um executivo local, eu dependo de repasse de verba estadual, de repasse de verba federal. Se eu ganho um executivo regional, eu vou depender ainda do repasse de verba federal. Se eu ganho o executivo da nação, aí é outros 500 para eu discutir. Mas a não ser que haja algum tipo de movimento que aglutine o povo, a ponto de se ganhar um executivo federal, isso é tudo hipoteticamente, num movimento que seja capitaneado, não é com participação, não, é capitaneado pela vanguarda constituída de um partido que seja marxista-leninista, e após se ganhar essas eleições, se comece um processo revolucionário, e começar esse processo revolucionário é saber-se que está se abrindo uma guerra contra os setores do status quo, eu não vejo nada além das melhoras possíveis dentro do reformismo. É óbvio, e você me perdoa aqui, Breno, eu vou fazer uma comparação esdrúxula, tá? Você chega num restaurante, o restaurante só vende merda. Você tem 3 pratos, um com diarreia, um com cocôzão e um com cocôzão que tem em cima um queijo, um molho, um azeite. Em última instância, você tá comendo bosta. É óbvio que é melhor comer a bosta que não é líquida, comer a bosta que não tem nada. Mas, em última instância, você continua pegando uma merda. Então, assim, não existe solução para o que é insolucionável. O Estado burguês, ele não é, na minha concepção, passível de reformas graduais que podem, um belo dia de manhã, torná-lo algo maravilhoso.
né? A Bastilha não caiu por uma petição no Avaz. O escravismo antigo não caiu com pessoas levando flores para os seus donos. Né? Então, assim, não cairá o capitalismo e o Estado burguês por meio de reformas internas. Então, eu acho que as pessoas têm que ter muito claro o que é o limite. Pode-se fazer algo, esse algo será muito, muito aquém do que é necessário ser feito. É por isso que a maioria de nós diz que nossos sonhos não cabem numa urna. Né? Porque não será por meio de um processo eleitoral do Estado democrático burguês de direito, que não é direito, não é democrático, é só burguês, que vai se ter uma mudança estrutural que permitirá tirar o ser humano da sua pré-história. Então, assim, eu acho que é muito limitado. Eu acho que esse horizonte de achar que isso é possível é um horizonte reformista. João, o país se encontra hoje claramente polarizado entre a extrema-direita bolsonarista e a oposição de esquerda liderada por Lula. Todas as demais forças parecem ser coadjuvantes desse embate. Como você interpreta esse cenário e sobre ele se posiciona? Então, o próprio Mao tem uma frase que eu vou parafrasear, né, que eles falando da revolução na China, eles falavam assim: há grande caos sobre o céu, a situação é maravilhosa. Nós estamos nesse momento. Nós estamos num momento de grande caos sobre o céu, nós estamos num momento de profundo fechamento do sistema. Breno, ninguém coloca 7.000 militares no primeiro, segundo e terceiro escalão de um governo se ele está completamente disposto a, daqui a 2 meses, ter uma eleição e ele ir embora. Né? Para mim, o golpe já está aí, cairá quem quiser. E aí a gente tem que lembrar do Lenin e manter o otimismo da vontade com o pessimismo da razão. Né? Às vezes as coisas ficam muito sobre nuvens até que elas apareçam de uma vez. Tem coisa que parece que não tem, bum, aparece de uma vez. Eu vejo com muitos bons olhos as últimas manifestações que estão ocorrendo nas ruas, onde as pessoas estão sendo forçadas a tomar as ruas, mesmo sob a égide da pandemia, tentando os melhores cuidados possíveis, porque não dá para ignorar a pilha de mais de 500 mil brasileiros mortos. O fascismo brasileiro samba todo dia sobre os cadáveres e patina no sangue dessa gente nossa que morreu. Todo mundo aqui nessa live vai ter um parente, um amigo, às vezes uma mãe, às vezes um pai que foi perdido, que poderia muito bem estar vivo. O Vietnã tem mais ou menos a metade da nossa população. Tem um pouco menos, tem 45% da nossa população. O Vietnã não tem 100 casos de morte. E o Vietnã faz fronteira com a China. Então, assim, isso nos mostra muito bem o quão genocídica é a condução da nossa atual distopia. Nós vivemos sob a égide de uma distopia. Eu acredito que nós estamos, infelizmente, chegando num ponto tal que as pessoas estão no ponto de que elas só têm a perder os seus grilhões. Enquanto as pessoas têm mais coisas a perder, fica muito difícil de se vislumbrar um horizonte em que irrupa uma situação revolucionária. Mas, infelizmente, o nosso povo vem sendo tão trucidado e achincalhado, não só pela pandemia, mas também financeiramente, economicamente. Se você for pensar o que são hoje em dia os brasileiros abaixo da linha da pobreza, já passando de 15 milhões, os que estão abaixo da pobreza extrema, né, que é menos de $1 por dia, da pobreza, $5 por dia, mais de 60 milhões. O que é o número infinito de pessoas que nós temos em situação de subtrabalho, de subemprego. Sabe, nós vivemos Uber à noite, bolo de rolo no sinal e não sei o que, você entendeu? Então, assim,
nós estamos vivendo uma situação cada vez mais periclitante. Pela primeira vez em muito tempo, a gente vem vendo movimentos de rua cheio de bandeira de diversos países, de diversos movimentos diferentes, como a gente não via há muito tempo. Então, neste sentido, eu acho que a médio prazo a situação é, entre aspas, muito boa, ela é esperançosa, justifica-se, né, essa esperança da vontade. No curto prazo, a gente tem o pessimismo da razão. A gente sabe muito bem qual que é o limite da institucionalidade burguesa. Gente, o Bolsonaro não saiu até hoje porque ele ainda dá muito lucro pra gente, muito importante. É só você pensar qualquer uma das pataquadas loucas do Bolsonaro, e tem 70 por dia, e troca, imagina o Haddad fazendo aquilo. Tá? Se tivesse 20 mil mortos sobre a égide do Haddad, o Haddad já estava tendo uma legislação nova para crucificar e esquartejar o Haddad. Né? Se fosse um governo qualquer que não fosse um governo de direita, e o cara chegasse no meio da pandemia, arrancasse a máscara de uma criança... Se fosse a Dilma com 20 mil mortos, ela tinha sido assassinada. Uhum. Exatamente, é exatamente isso. Nós temos já quase chegando a uma centena de pedidos de impeachment. Nós temos milhões de crime de responsabilidade hoje em dia no Brasil, é igual o Neston, tem 1001. Você inventa qual crime de responsabilidade que você quer usar hoje para tirar o Bolsonaro. Você tem 1000, vai cair? Não vai por enquanto. Agora, hoje a popularidade bateu em 23% e a rejeição bateu em 50%. A Globo essa semana começou a falar mais um pouco. Talvez comece uma briga dentro do próprio capital que interesse. Por quê? Porque se cair rápido, dá tempo de construir o mito do Mourão Salvador. Então, o que a gente precisa é de rua, rua e rua. Quem ganha política é quem ganha a rua. O Fidel Castro foi visitar o Allende no Chile. Ele passou 1 mês e pouco lá no Chile. O povo achava que ele não ia mais embora, achava que ele ia começar uma revolução no Chile. Foi uma celeuma. Leiam sobre essa visita do Fidel ao Allende, que é interessantíssimo. O Fidel conversa nessa época e fala: Allende, eu tô vendo a direita começar a marchar na rua e eu não vejo a esquerda marchar na rua. Quem ganha é quem tem a rua. Você tem que tomar a rua. Se a rua não for sua, você vai perder. E perdeu. Então, assim, eu acho que a nossa esperança atual está nos movimentos. Eu acho que crer que teremos uma eleição burguesa daqui a 1 ano é forçar muito uma boa vontade. Porque daqui até lá morre mais 500 mil, tem mais outros milhões de fatos novos. Então, assim, o que Mas tem qual chance... você acha que será o que poderá ser o desfecho dessa crise? Olha, como está surgindo agora coisas mais vultosas, né? Porque, assim, é igual ao Capone, né? Custou até na hora que bateu no dinheiro é que o dinheiro fez cair, né? Então agora surgiu essa da Covaxin, que tem um empenho feito de 1 bilhão e 700, a popularidade está indo muito baixa. Eu acho que existe uma possibilidade, se o Bolsonaro não conseguir manter uma popularidade mínima, dele ser decapitado para subirem o Mourão e tentarem construir um ano de Mourão. Até porque é aquela coisa, é um exército de flagelados de Darwin. As pessoas conseguem fazer as decisões mais idiotas em sequência em uníssono. Se o capital chegar na posição e falar assim, não, nós já lucramos bastante para esse período, vamos dar uma segurada para a gente lucrar no próximo, aí talvez caia e tenha a construção desse mito do Mourão. Mas eu acho até difícil cair se ele conseguisse segurar minimamente até chegar no final. Mas eu não acho... É aquela coisa. Eu falei a mesma coisa com o Trump. Eu falei, o Trump vai tentar dar um autogolpe. Tentou, só que ele deu aquele autogolpe patético com os flagelados de Darwin que ele lá tinha.
né? Então, assim, o povo um atirou no outro, deu taser no outro, caiu uma bomba de efeito moral, o cara morria de susto. Então, assim, a possibilidade da gente ver algo análogo acontecer no Brasil no metade pro final do ano que vem, eu acho que é real. Você votaria no Lula para presidente? Num primeiro turno, jamais. Num segundo turno, indo escondido com a cara assim, se fosse uma necessidade extrema e última. Mas não votaria. Porque, assim, sendo muito sincero, tô falando assim, brincando, né? Mas eu não acho que seja a solução. Então, assim, é uma situação nem pátria nem patrão. Sabe, meu problema com o Lula é que se as pessoas acham que ele conciliou classes nos primeiros 2 mandatos, esperem o terceiro, porque ele já está dando todos os sinais possíveis para o mercado, que está apto e disposto a fazer ainda mais do que ele fez da primeira vez. Então, assim, não acho que será uma solução, e não acho que a solução dos nossos problemas está na urna. Eu acho que a solução dos nossos problemas está numa ruptura revolucionária. Muito bem. João, a gente está terminando a entrevista, que até passou do nosso tempo normal, de tão interessante que estava essa conversa. Eu agora vou te fazer aqui algumas perguntas ping-pong, já pedindo desculpas aos espectadores cujas perguntas eu não pude transmitir, porque nosso tempo realmente ficou muito apertado. João, time de futebol? Cruzeiro, infelizmente. Infelizmente? Nossa, cara, que fase, né? Eu estou vendo esse AVC em câmera lenta, que é a morte continuada do Cruzeiro. Adoraria que o Cruzeiro fechasse e começasse de novo da última divisão do Mineiro. Livro inesquecível. Contra a História do Liberalismo, do Losurdo. Eu acho um livro espetacular. Nome da tua cachorra? Pretinha. Deixa eu pegar a criança aqui. É um nome simples. Ah. Muito bem. Música preferida? Death metal técnico. Eu gosto da cena canadense de death metal técnico. Completamente desconhecido para mim. Outra geração. Filme marcante? O Encoraçado Potemkin. De Eisenstein. As pessoas podem achar, se eu não me engano, numa plataforma chamada Mubi. Tem no Mubi. Tem no Mubi. Ídolo político? Mao Zedong. Eu gosto muito do Mao. Evento histórico do qual gostaria de ter participado? Comuna de Paris. Eu queria muito ter visto acontecer a organização da Comuna. João, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muitíssimo essa hora e meia de conversa. Cara, eu que te agradeço, fico extremamente honrado com o convite, espero ter estado à altura do desafio e me coloco à disposição para qualquer outra coisa. E as pessoas que quiserem, né, tirar qualquer dúvida comigo, me seguir nas redes sociais, todas elas eu uso Assim Disse o João. Então, se você tem alguma dúvida, quer uma recomendação de livro, de qualquer coisa, pode me procurar no Twitter, no Instagram, ou no YouTube, ou na Twitch. Assim Disse o João, eu tô em todas elas. Chega ao final mais uma edição do programa Sub-40. Hoje, nosso convidado foi um dos criadores do Revolution, João Carvalho. Eu queria agradecer a audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas. Novamente peço desculpas por aquelas que não puderam ser lidas por absoluta falta de tempo.